Vamos falar de saúde agora? Verão é sinônimo de praia para muita gente, calor e muita diversão, mas também é a estação que registra o maior número de casos de viroses gastrointestinais. A combinação de altas temperaturas, superlotação de praias e consumo de alimentos mal conservados pode desencadear a gastroenterocolite aguda, conhecida pela famosa diarreia de verão. Para falar sobre como prevenir e tratar esse problema, eu converso ao vivo agora com o professor de infectologia e pediatra Edmilson Migovski, doutor que está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia, audiência. Prazer falar com vocês. Então, doutor, para começar, por que essas viroses gastrointestinais são mais comuns agora no verão? Tem a ver com o calor ou não? Isso é só impressão que a gente tem? No caso dos vírus, não. Por exemplo, nos casos da intoxicação alimentar, do alimento deteriorado, que estraga e se contamina, aí sim tem a ver com a temperatura elevada, que é mais difícil você conservar esse alimento. Por outro lado, esses vírus, que são os mais famosos, como, por exemplo, o rotavírus e principalmente um vilão chamado norovírus, esse vírus, por exemplo, Wilker, ele é resistente ao cloro da piscina, ele se mantém inviável por muito tempo nas praias, então é muito comum naquele litoral de São Paulo, por exemplo, ou até mesmo em cidades que têm piscinas, né, que atraem as pessoas por conta desse atrativo da piscina, você ter surtos de norovírus. Então é muito mais comum. E o vírus, ele não só contamina você pela ingestão dessa água, pelo contato dessa água com a sua mucosa oral, nasal ou ocular, mas também pelo contato interpessoal. Então, faz com que a gente tenha um número muito específico de casos, principalmente de um vírus chamado norovírus. Certo, doutor. A gente às vezes não dá a dimensão e não entende a gravidade quando a gente trata sobre viroses, né? Em São Paulo, uma mulher morreu. No litoral paulista, uma mulher morreu com suspeita de estar com esse problema. Então, é algo que a gente não pode negligenciar, levar como se fosse alguma bobeira, pode ser muito sério, né? E principalmente os extremos etários. São as crianças que pagam um preço mais elevado, assim como também os idosos e pessoas que têm algum tipo de comorbidade que possa comprometer a sua resposta imune. Então, a gastroenterite, como você comentou, pode ser, e geralmente é um quadro mais brando, embora dê muita dor de cabeça, né? Embora traga todo aquele transtorno natural da diarreia, pode, infelizmente, causar a morte, principalmente quando a pessoa não se hidrata de uma forma adequada. Então, a pessoa que tem diarreia, tem vômito, vai ter que manter a ingestão de líquido, geralmente soro oral, para poder manter o seu equilíbrio na sua distribuição de águas e sais minerais, assim como também fazer uma dietinha mais branda. Aquela história, né, que era deixar a criança ou o adulto em dieta zero, comer só bolacha e água ou chá, é algo que já caiu por terra há muito tempo. Então, é manter a pessoa hidratada, com uma dietinha leve e não se preocupar muito. E monitorar alguns sinais, como, por exemplo, como é que está a urina dessa pessoa? Uma urina mais forte, menos volumosa, mais escassa, sugere que a pessoa esteja desidratando, assim como também uma boca seca. No caso da criança, o choro sem lágrima. Isso tudo traduz que ela está desidratando e tem que tomar cuidado. Uma criancinha pequenininha, até mesmo a moleira, a fontanela, que a gente chama fundinha, também sugere que essa criança esteja desidratando. Então, olho atento, porque realmente pode, infelizmente, causar a morte. Mas, se bem acompanhado, se bem tratado, é pouco provável que essa pessoa evolua mal a ponto de internar e até mesmo morrer. Muito bem, importante esse alerta aí, tomar cuidado, né? Esses sinais que muitas vezes podem ser pequenos e a pessoa ali no contexto de praia, de férias, pode às vezes deixar para lá, pode não prestar atenção, mas é importante tomar esse cuidado. Essa mulher que eu mencionei agora, que morreu lá no litoral paulista com suspeita de virose, ela tinha 29 anos, ela passou mal no sábado com diarreia e vômito. Esses são os principais sintomas. Quando chega nesse nível, quer dizer que já está numa gravidade um pouco maior? É interessante quando você coloca diarreia e vômito, a princípio não seria algo de maior gravidade, mas prostração intensa, problemas até de manter-se acordado, ou uma diarreia com sangue, sugere que a coisa não está indo bem. Então, geralmente, quando é um quadro viral,
você pode ter diarreia, pode ter vômito, às vezes um pouco de coriza, como se fosse um resfriado com diarreia, e aí geralmente o quadro é mais brando. Mas se atrelado a isso, a pessoa começa a ter calafrios, sangue nas fezes, prostração intensa, interrupção até mesmo da urina, isso aí sim fala a favor de um quadro de maior gravidade e a pessoa tem que ser avaliada. Estranho, muito estranho, uma mulher de 29 anos, eu não sei se tinha ou não doença de base, evoluir para óbito. Não é algo comum, é algo, na minha opinião, inusitado e tem que se investigar para saber se foi mesmo o vírus ou se tem alguma outra complicação que pode estar associada a isso. Já vi situações das pessoas atribuírem, por exemplo, até um artista da Bahia, que ele teria tido um quadro de diarreia e vômito porque tinha comido uma ostra contaminada, e na verdade era um quadro de meningoencefalite, meningite, que nada tem relação com a diarreia. Então, às vezes, as pessoas costumam colocar tudo no único balaio, já que teve 10, 15, 20 casos de uma diarreia, e achar que tudo é diarreia e é tudo vírus. Estranho o fato de uma mulher de 28, 29 anos de idade, sendo saudável, morrer por diarreia. É muito estranho, viu, Wilker? É isso aí, estranho, e vale a gente reforçar que a causa da morte ainda não foi confirmada, mas existe a suspeita de que ela estava com virose. Agora, durante as férias, muitas famílias frequentam praias, piscinas. Esses ambientes aumentam o risco de contaminação? Como que a gente se protege? Aumenta sim o risco, até porque a gente tem as chuvas de verão que costumam fazer com que as praias fiquem contaminadas. Quando a pessoa fala em coliforme fecal, para você ter uma ideia, Wilker, o coliforme fecal é um indicativo de que hoje houve vazamento de esgoto. Mas o coliforme fecal, ele dura pouco tempo, dura 2, 3 dias. O que eu quero falar com isso? Se você monitorou, se houve um vazamento de esgoto hoje, no dia 8 de janeiro, e eu vou monitorar esse coliforme fecal no dia 10, 11, pode ser que o coliforme fecal esteja lá embaixo, mas os contaminantes que me preocupam, como, por exemplo, o vírus da hepatite A, rotavírus, norovírus, se mantém viável por mais tempo e, geralmente, a análise dessa água não contempla vírus. Se limita ao coliforme fecal, que é, no meu entendimento, uma análise falha, sujeita realmente a erros. Porque se vier alto, sim, sugere vazamento de esgoto recentemente. Se vier baixo, pode ser que esse vazamento tenha ocorrido 3, 4 dias atrás e ainda assim aquele mar estaria contaminado. Por isso que toda atenção é importante, principalmente se as autoridades sanitárias informarem que naquele momento aquele mar não está próprio, o ideal é que você siga essa orientação e fique em casa. A piscina também, se for bem tratada, é pouco provável, mas rotavírus e norovírus, eles geralmente se mantêm viáveis, esses dois vírus, mesmo em água tratada, mesmo em água clorada. Por isso, assim, que se divirta, mas se tiver sinais ou aumento de casos de diarreia, é melhor tomar uma chuveirada em casa do que se arriscar, viu, Wilker? É isso aí. E claro, reforçar isso que o doutor mencionou aqui, obedeça às orientações do poder público, dos especialistas, o que a gente vê em praia, em clube, gente. E aí a gente fala aqui sobre risco de afogamento também, ondas ali quando estão agitadas, as pessoas vão lá e simplesmente desrespeitam as orientações que estão sendo passadas. Toda orientação técnica tem um porquê, então a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente fala de saúde, a gente não pode brincar de forma alguma. O senhor mencionou agora há pouco a importância da hidratação como parte do tratamento. Em caso de virose, quanto que é necessário a gente buscar ajuda médica? Porque às vezes também a pessoa perde muito tempo tentando se curar ou melhorar o quadro de saúde em casa e esse tempo pode ser precioso também. Excelente a tua pergunta. Assim, o fato de a pessoa ter febre, ter diarreia e ter vômito não impõe que ela vá de imediato para um serviço de urgência. Ela tem que monitorar, por exemplo, no caso de uma criança, está chorando com lágrima, saliva está fluida, a mulherinha está legalzinha, a criança está urinando normal. Então, a princípio, a criança está hidratada e você teria que manter o soro oral para essa criança e pode aguardar. Inclusive, o antitérmico a gente usa de uma forma muito comedida, porque quando você faz febre até em defesa daquela infecção que você está tendo. Então, quando você combate a febre, na verdade, você está tirando do teu organismo a defesa contra aquele agente infeccioso. Então, se a criança estiver com bom estado geral, brincando, ativa, e teve um episódio de diarreia uma vez ou outra, a princípio você não deve se preocupar. Por outro lado, uma febre associada à prostração intensa, com diminuição do fluxo urinário, choro sem lágrimas, saliva
espessa, diarreia com sangue, vômitos incoercíveis, a criança vomita direto, nada segura no estômago, aí não dá para ficar em casa, tem que buscar atendimento médico para tentar a hidratação por via oral na urgência, ou até mesmo, se a criança estiver vomitando tudo, está ingerindo, fazer uma hidratação venosa, e aí compete ao serviço médico esse tipo de atenção e assistência. Perfeito. Obrigado, viu, doutor, pelas orientações. A gente reforça aqui também a importância de lavar as mãos, lavar bem os alimentos, tudo isso para garantir um verão mais seguro ali, que você possa se divertir e manter a saúde ao mesmo tempo. Doutor, obrigado, viu? Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Felicidades. Tchau, tchau.